Você é uma pessoa que lida bem com crítica? Quando uma pessoa critica você, quando ela fala alguma coisa que você não gosta, qual que é a tua primeira reação? Você para e pensa, considera aquilo que está sendo dito, ou a tua primeira reação é responder à altura daquilo e se defender? Olá! Eu sou o professor Rogério Camargo, especialista em comunicação e desenvolvimento humano, e hoje eu quero falar a respeito de como transformar as críticas em ferramentas de crescimento, inclusive aquelas que às vezes vêm de forma injusta, meio atravessada, num tom que pode soar agressivo ou ofensivo. Além disso, eu vou compartilhar com você 5 técnicas que você pode colocar em prática agora e que vão te ajudar a lidar com essas situações sem abalar a tua confiança, sem abalar a tua autoestima, fazendo com que você possa tirar o melhor aprendizado dessa situação e sem piorar as coisas de uma vez. Vamos combinar, vamos falar honestamente. Ninguém gosta de ser criticado, mas a verdade é que a gente é passível de crítica todo tempo, em todo lugar, no trabalho, em casa, com os amigos. As críticas, elas fazem parte da vida e elas podem ser um poderoso indicador daquilo que pode ser melhorado. A grande questão não está em não ser criticado, mas em como lidar com as críticas para não perder a postura, porque isso vai fazer com que você perca a razão, caso aquilo que esteja sendo dito ou apontado não seja verdade, seja uma injustiça. Aliás, achar que nós vamos passar pela existência sem ser criticado soa até um pouco arrogante, achar que alguém é tão perfeito que não possa errar e alguém errando não possa aprender com os próprios erros. O que acontece em relação à crítica? Muitas vezes não é nem o que é criticado, mas é quem está criticando ou a forma como está criticando. Eu insisto aqui nesse canal muitas vezes que não é o que você diz, mas é como você diz que faz toda a diferença. Às vezes o tom de voz que a pessoa usa, se ela está sendo irônica, se ela está desdenhando, se ela está debochando da nossa cara, isso irrita. E quando isso acontece, a gente entra numa postura defensiva. E ao entrar nessa postura defensiva, a gente impossibilita qualquer forma de diálogo. É por isso que, independentemente da crítica, os 5 passos que nós vamos ver aqui, eles servem para você não responder de forma imediata e sem pensar, refletir bem naquilo, até para você decidir se vale a pena ou não vale a pena rebater aquilo que alguém está dizendo, ou ainda considerar se de fato existe uma verdade nessa crítica e como é que você pode aproveitar da melhor forma. Então vamos lá, o primeiro passo antes de qualquer coisa é controlar, frear a nossa primeira reação, a reação impulsiva, aquilo que é o nosso modo reativo de responder às pessoas. Porque a nossa primeira reação quando recebe uma crítica é se fechar, é um mecanismo de defesa emocional, e isso às vezes pode até piorar a situação, porque se a pessoa não sequer ouve o que o outro tem a dizer ou simplesmente só rebate aquilo que o outro tem para dizer, pode ser que você não consiga chegar a lugar nenhum. É por isso que quando a gente fala de comunicação, é um processo, é um treinamento. Quando alguém estiver falando, você identifica, opa, lá vem crítica, fulano de tal é sempre aquele que gosta de falar mal, é sempre aquele que tem um comentário, é sempre aquele que tem uma opinião, sempre aquele que tem uma observação. Você já se coloca numa posição defensiva porque você já conhece, você já sabe mais ou menos o que esperar daquela pessoa e não entra no jogo dela. Então, quando a pessoa está falando, você presta bem atenção no que ela está dizendo, mas não interrompe e nem responde imediatamente. Respira fundo, toma um tempo para pensar. Às vezes a pessoa termina de falar, você não tem que responder imediatamente. Você fica em silêncio olhando para ela, faz uma cara de pensativo, assim. É o famoso respira fundo e conta até 3. É claro que você não vai contar até 3 ali na cara da pessoa, né? Não é assim que funciona. Mas ao não responder imediatamente, você dá tempo para tua cabeça processar mesmo aquela informação. Eu sempre digo para os alunos que se algum dia você estiver muito bravo com alguém, você quer responder aquele e-mail, você quer mandar aquela mensagem ali pelo WhatsApp, aquele áudio soltando os cachorros em todo mundo, até faça, escreva tudo no e-mail, mas não mande. Deixe ele ali guardadinho num bloco de notas, ou até grave o áudio, mas não envie. Por isso que o legal é você não escrever o e-mail no corpo do e-mail mesmo e não gravar o áudio mandando para aquela pessoa. Grave o áudio ali no gravador do seu celular e deixe um pouquinho, espere a poeira baixar, espere uns 10, 15 minutos, 1 hora, até o dia seguinte, se for possível. Aí leia o que você escreveu, ouça aquilo que você disse e se pergunte se, passado o calor do momento, vale a pena ainda mandar. Ou ainda, vale a pena mandar ou dizer as coisas daquela forma. Porque às vezes a gente só quer desabafar mesmo, a gente só quer ali extravasar aquela energia e tá tudo bem. Você não precisa necessariamente mandar isso para outra pessoa daquele jeito. Extravasou, depois com a cabeça fria você vai até perceber, nossa, acho que aqui eu passei um pouco do tom e posso me complicar. Aqui eu passei um pouco da medida e posso piorar a situação. Então essa é uma forma, não responda imediatamente. A pessoa tá falando, terminou, às vezes uma frase simples como, tá, eu entendi.
Me fale um pouco mais a respeito disso, me explique um pouco melhor por que você chegou a essa conclusão, ou de onde que veio essa ideia, me conte, me ajude a entender um pouco mais. Essa é uma frase que dá ali, assim, coisa de segundos, mas que já serve para você tirar o pé do acelerador. E aí você não respondeu imediatamente, você tem mais tempo para o segundo passo, que é diferenciar críticas construtivas de críticas que são só críticas. Porque, claro, a crítica, quando é construtiva, ela pode te ajudar. Aliás, a gente devia dar graças a Deus quando alguém vem com uma crítica construtiva, porque essa crítica, de fato, vai ajudar a gente a melhorar em alguma coisa. E, ao mesmo tempo, se uma pessoa vem com a crítica pela crítica, só porque a pessoa não consegue ficar quieta, ela tem que expor a opinião dela, você sabe que daí, no fim das contas, acaba sendo uma crítica vazia também. Você sabe que a pessoa está falando só porque ela não consegue se controlar. E aí você percebe que isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com a outra pessoa, é uma necessidade dela, não é uma necessidade tua. E aí veja a importância lá do primeiro passo, de você não agir de forma reativa, porque daí você não dá tanto poder assim. Aliás, eu parto do princípio de que uma pessoa, se só por entrar numa sala, ela for capaz de tirar tua paz de espírito, uma pessoa só por estar no mesmo ambiente que você, só porque você estava ali trabalhando tranquilo e alguém chegou, e isso mexe com os teus nervos, você de alguma forma se tornou escravo dessa pessoa. Não é possível que a gente dê tanto poder para alguém assim. Uma comparação bastante válida é você imaginar o seguinte: você não daria o teu corpo para alguém usar como quiser em qualquer circunstância. A mesma coisa acontece com a nossa mente, né? Se você não deixa ninguém passar a mão no teu corpo e fazer dele o que você quiser, sem o teu consentimento, você não deveria fazer a mesma coisa com a tua cabeça. Você não deveria dar tanto poder para as pessoas entrarem na tua mente assim. Às vezes a gente leva uma ofensa, uma crítica e dura uma semana ali ruminando aquilo, um rancor que não passa. Veja que o outro se apoderou de nós de tal forma que a gente nem tá no mesmo ambiente mais que a outra pessoa, mas está pensando no que ela tá fazendo, naquilo que ela disse, como isso continua ecoando na gente. Então, assim, em termos práticos, se pergunta, essa crítica ela tem um ponto válido que vai me ajudar a melhorar, ou é só um comentário maldoso? Se for uma crítica construtiva, agradeça a pessoa e reflita de fato naquilo que pode ser melhorado. Se você perceber que é só um comentário maldoso, uma crítica pela crítica, mantenha a calma e evite entrar em confronto direto, porque o que é que uma pessoa que está criticando, uma pessoa que está brigando com você mais quer? Que você rebata para ela poder continuar, que você brigue de volta para ela poder mostrar que tem razão. Não entrar nesse jogo é uma forma bastante inteligente e assertiva, madura de lidar com a situação. Aí vai pro terceiro passo, que é encontrar o valor real nessa crítica. Depois que você diferenciou se é uma crítica construtiva com potencial de uma crítica que é só pela crítica, qual é o potencial verdadeiro disso que está sendo dito? Até uma crítica mal colocada, até uma crítica meio atravessada, se ela é verdadeira, se ela tem fundamento, cabe a nós observarmos qual é a verdade naquilo que está sendo dito. E a melhor forma é você fazer uma pergunta simples. Acabou de ouvir a crítica, não respondeu, diferenciou, encontrou o valor nela. O que eu posso aprender com isso? De verdade, assim, sem demagogia. Por mais que eu não goste dessa pessoa, por mais que eu não goste do jeito que ela falou comigo, o que eu posso extrair daqui? Imagina alguém que vem aqui e só fala assim, professor, tua aula é muito chata. Veja, existem muitas formas de alguém dizer isso para uma pessoa sem dizer necessariamente com essas palavras. Mas vamos supor que eu ouvi isso de um aluno, tua aula é muito chata. Talvez no lugar de responder, você que não entende, você que não se esforça, eu tô fazendo aqui o meu melhor, você não sabe o quanto me custa preparar essa aula e tentar justificar pro outro que ele tá errado, para ir e perguntar de fato, assim, o que será que faz com que a minha aula seja chata? Se eu fosse essa pessoa aí assistindo a minha aula e se eu tivesse o direito de apresentar um feedback construtivo, em que ela pode ter razão? Eu falo muito tempo? Será que tem pouco exemplo? Será que não tem aplicabilidade prática? Será que eu posso colocar mais energia, mais emoção naquilo que eu tô falando? Fazer esse exame vai ajudar você a melhorar pelo simples fato de que essa postura transforma o desconforto numa possibilidade real de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento. E aí o passo 4 é você responder, mas não é responder de qualquer forma, é responda com uma provável solução para o problema que está sendo apontado pela crítica. Reformule o que a outra pessoa disse para mostrar que você está ouvindo. Isso desvia a atenção do conflito
para uma provável solução do problema. Por exemplo, no caso aqui do aluno, bom, se eu entendi bem, então você está dizendo que a minha aula ela pode ser melhor, você está dizendo que a minha aula pode ser mais dinâmica, você está dizendo que a minha aula pode ter mais exemplos práticos, você está dizendo que eu posso falar de uma maneira mais envolvente, mais energética, você está dizendo algo parecido com isso. Veja, nesse reformular eu não estou acusando o outro, eu só estou tentando entender de verdade o que o outro está dizendo. A tua aula é chata, a tua aula é horrível. Reformulando, saio da posição defensiva e eu vou para uma posição assertiva. Então, quando você diz que a minha aula é chata, você está dizendo que ela pode ser melhorada. E considerando as circunstâncias, ela poderia ser melhorada assim, assim, assado. E aí o outro pode até concordar com o que você está dizendo, pode dizer, não, na verdade não é sobre isso, é sobre outra coisa. E aí sim, se é uma crítica construtiva, a pessoa pode até apontar um caminho de melhoria para você. Isso reduz a tensão, mostra que você não é uma pessoa intransigente, não é uma pessoa inflexível, não é o dono da verdade. Você está aberto para críticas, sim, que você está aberto a mudar de comportamento, a pensar em soluções. Isso é um sinal de maturidade mesmo. E aí, finalmente, o quinto passo é praticar uma autoavaliação regular. Eu insisto que o foco aqui é o processo. Tudo é um processo de aprendizado contínuo. Não vai chegar um momento em que a tua comunicação ela tá 100% e não tem nada nunca mais para fazer, vai ser assim até o final. Não é assim. Qualquer pessoa que quer melhorar qualquer área da vida, e a comunicação é uma delas, é sempre um processo contínuo. Daí que uma forma de você lidar com as críticas é praticar a autoavaliação, para que você mesmo reconheça os pontos de melhoria, para que você mesmo perceba. Porque se você não tomar consciência, não adianta nada. As pessoas podem passar 10 anos criticando a mesma coisa. Se você não entender que aquilo ali de fato é um ponto a ser melhorado, nunca nada vai ser mudado. Não tem como você curar uma pessoa se ela não estiver disposta a abandonar aquilo que faz ela ficar doente. Isso pode ser praticado todo dia. Eu, particularmente, sempre que estou voltando do trabalho, eu volto refletindo. Estou no carro, estou no Uber, estou no táxi, enfim, estou dirigindo de alguma forma, eu venho pensando, fazendo a avaliação, porque é o melhor momento. Eu dou uma aula, por exemplo, um determinado tema, um treinamento, uma palestra, eu volto pensando, pô, isso aqui deu certo, isso aqui que eu disse, eu percebi que algumas pessoas concordaram, eu percebi que isso aqui gerou uma discussão legal depois, as pessoas perguntaram. Às vezes eu penso, pô, isso aqui que eu disse parece que não funcionou muito bem, não conectou com as pessoas, não me parece ser um bom exemplo, parece, sei lá, uma bola fora. E quando você faz esse tipo de análise, você aprende até a antecipar possíveis críticas e trabalhar na solução antes que alguém tenha que apontar para você. Então vamos lá, recapitulando. Como lidar com críticas de forma positiva? O primeiro passo é controle a tua primeira reação. Depois identifique se a crítica é construtiva ou negativa. Depois de analisar essa diferença, encontre o valor real na crítica. Aí responda com o que seria a provável solução para aquele problema. Por fim, pratique a autoavaliação constante. E uma dica extra. Escute o outro de forma ativa, genuinamente interessada. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição para você um vídeo só sobre escuta ativa, como de fato você perceber o que o outro está dizendo, como estar presente numa conversa, principalmente numa época em que a gente está tão conectado com redes sociais e no celular o tempo inteiro que às vezes a gente acaba até perdendo um pouco da conexão verdadeira e humana com outras pessoas. Essa escuta ativa da qual eu falo, ela significa realmente ouvir o outro, sem interrupções, sem julgamentos, o que é bastante difícil, eu sei, mas é possível, porque isso significa ouvir o outro com o interesse genuíno de captar o que ele está dizendo, a melhor intenção por trás da crítica. E agora que você já sabe 5 passos, 5 técnicas para lidar com as críticas, sem perder a calma, sem perder o controle, sem perder a razão, experimente colocar em prática isso da próxima vez que alguém criticar você. E se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários qual é o tipo de crítica que mais te tira do sério, de que forma você faz para lidar quando é criticado sem perder a calma. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, considere se inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém que você sabe que pode aproveitar o conteúdo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu também deixo todas as referências que eu uso para esse conteúdo e também deixo aqui para você o nosso curso de oratória 5 estrelas, caso você deseje melhorar a sua comunicação. É um curso prático, 100% focado para você melhorar a sua comunicação já a partir da primeira aula. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e, como eu sempre digo, foco no processo, que o resultado vem. Até!